guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Sente aí no seu lugar e abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 9, sem demais delongas. Domingo é para você derramar seu coração, abrir sua alma, para você falar com Deus, para a sua vida mudar, irmão. Domingo é esse dia. Você tem que caprichar no domingo. Lá em casa, durante a semana, minha mãe, ela fazia assim, aquela comida assim rápida, mas no domingo era caprichado. Domingo era aquele negócio assim espetacular. O almoço saía até mais tarde. O culto até demora um pouquinho mais, mas é para você ter aquela dose para a semana. Às vezes tem alguns que só tem como vir na casa de Deus no domingo, trabalha a semana toda. Tem nem como participar do culto, então você tem que aproveitar. Domingo você tem que se esbanjar nele. E para esbanjar no domingo é abrir o coração, é ter sede de Deus. Nós temos falado aqui de Mateus e começou com isso aí. Se não tiver fome e sede, Deus não vem não. A gente não pode andar no automático. O automático é a religiosidade. A igreja não é o trabalho que você vai lá, bate o ponto, e às vezes tem uns que só bate o ponto e não trabalha. O cara vai lá, fica lá morcegando. Se o patrão ou o gerente vier, aí ele corre lá, faz alguma coisa. Mas se não vier, ele fica lá, só embromando. Na igreja não pode ser assim. Na igreja você vem, você tem que abrir sua alma, derramar seu coração, dizer, Deus, eu preciso. Tem que ser aquela oração de desesperado. Ah, mas eu não estou, mas devia. A gente está desesperado por dinheiro, mas não desespera pela presença de Deus. A gente está desesperado por alguma coisa, mas não nos desesperamos pela presença de Deus. Tem que estar desesperado. Se não tiver, irmão, não convence Deus, não. Ele tem que esforçar. O ânimo, a busca, com vontade, é com gosto de gás. Digam graças a Deus. Versículo 9 está escrito aí, olha, bem-aventurados. Quem são essas pessoas? Quem são? Os pacificadores, pois serão chamados de quê? De quê que serão chamados? Filhos de Deus. Então, deixe eu te fazer uma pergunta. Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão. Só de uma vez só, hein? Pode ter dúvida não. Essa direita assim, ó. Deus quando levantou, ele levantava a direita. Levanta a direita e diga, eu sou filho de Deus. Amém. Então, como filho de Deus, que nós somos, eu também levantei a minha, porque eu também sou, como filho de Deus que nós somos, nós não podemos ser apenas por proferir essa palavra com a nossa boca, por afirmar. Nós temos que ter a característica de filho. E quem é que tem essa característica de filho? Jesus falou aqui nesse versículo. São aqueles que são pacificadores, ou seja, são aqueles que vivem em paz. O ser humano, desde que caiu, quando entrou Satanás no mundo,
o ser humano perdeu a sua paz. Desde que Satanás derrubou o homem passou a ter conflitos consigo mesmo e com o seu semelhante. Você pode ver que, embora Caim era irmão de Abel, ele perdeu a sua paz com o irmão, a tal ponto dele tirar a vida do seu irmão. Às vezes você pode olhar e falar assim, graças a Deus, pastor, eu não cheguei nesse nível. Pois é, mas se você olhar, muitos que estavam em Israel seguindo a Jesus, também não chegaram ao nível de sangrar uma pessoa, de cortar o pescoço dela, de esfaquear. Naquele tempo, praticamente não tinha essas armas de fogo, eram mais armas brancas. Naquele tempo, não tinha muita gente que faziam isso, mas tinham vontade de fazer. A Bíblia nos mostra, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo de número 13, o Senhor Jesus fala uma coisa assim que é chave, que ele diz o seguinte: aquele que odeia ao seu irmão é assassino, e não permanece nele a vida eterna. Então, se eu me intitulo e me afirmo como um filho de Deus, mas se no meu coração, na minha memória, eu guardo mágoas, ressentimentos, eu vivo em conflitos com quem convive comigo, ou com quem trabalha ao meu lado, ou com quem mora na minha casa, ou com quem eu me comunico, porque nós vivemos sempre em comunidades, condomínio, igrejas, empresas, isso é uma comunidade. Se você vai conviver com as pessoas e você não tem paz com elas, você está correndo um grande risco. Como hoje é domingo, eu posso falar isso com você, porque a gente considera que domingos são os filhos de Deus, que eles estão na casa de Deus. Então você está com um problema. Qual o problema que você tem? Você está com um problema na sua filiação. Porque se nós somos de Deus, o Senhor Jesus diz que nós temos que promover a paz. Nós teremos paz, não é num ambiente, não. Jesus não está falando, você pode ver, por exemplo, que ele não está falando que você vai para o cemitério, você vê no cemitério, as pessoas estão uma do ladinho da outra. Outro dia, por exemplo, eu fui numa cerimônia, no enterro, e as pessoas até pisam em cima da sepultura onde está lá o corpo enterrado. E o defunto não fala nada. Aí, quando uma pessoa pisa no seu pé, quando uma pessoa encosta em você até mesmo sem querer, quando uma pessoa lhe fere, qual é a sua reação? Quando uma pessoa te ofende. Outro dia, por exemplo, eu vi um camarada, ele olhou assim naquela lápide, e estava lá o nome, a data de nascimento, ele olhou e disse assim, caramba, esse cara morreu velho. O defunto não falou nada. Ficou calado, ficou quieto. Aí, quando as pessoas falam algo com você, qual é a sua reação? Porque nós precisamos ter paz. Jesus está afirmando que feliz é aquele que promove a paz, aquele que exercita a paz, porque essa pessoa tem por característica a paz em seu coração, essa pessoa é filha de Deus. Ou seja, filho de Deus não é o que se intitula. É esse, como Jesus está afirmando, que tem a paz no seu coração. Que tem a paz dentro da sua alma, dentro da sua vida.
Porque você não vai depender do local onde você está. O local onde você estiver pode estar havendo conflitos, pode estar havendo guerras, mas dentro do seu coração, estas coisas não mexem com você. Você não muda seu humor, você não muda suas reações, você não muda o seu procedimento. Você fica da mesma forma, da mesma maneira, sem causar alteração. Porque você não é um fermento que, quando é jogado na massa, levanta ela. Pelo contrário, você é aquela pessoa para, naquele local aonde você estiver, você possa apaziguar aquelas pessoas que estão em guerras. Você vê que, às vezes, as pessoas estão tão em guerras que umas estão em guerras contra si mesmo. Quem são essas pessoas? Você vê aquelas pessoas, por exemplo, que querem se matar, querem suicidar, tirar a sua própria vida. A pessoa está num estágio de um conflito, está numa guerra interior dentro dela, que ela quer tirar a sua própria vida. Você vê essas pessoas, por exemplo, que vão para a rua para matar ou para morrer, elas estão decididas a qualquer coisa. Para elas, tanto faz morrer ou matar. São pessoas que não têm paz dentro de sua alma. São pessoas que não têm paz dentro de seus corações. Então, quando nós nos tornamos iguais a estas pessoas, nós perdemos as características que nos provam e nos mostram que somos filhos. Porque você vê, por exemplo, Jesus vem, no momento da história de Israel, de maior atrocidade, de maior perturbação, tanto é que o anseio do povo de Israel era uma liberdade a qualquer custo. Para isso, por exemplo, havia os grupos, como tinha o de Barrabás, como tinha também outros revoltados, que pegavam mão da espada. Você pode ver, por exemplo, que Pedro, que estava com Jesus há 3 anos escutando, sendo ensinado, ainda bem que não era comigo, se fosse comigo ia falar que eu não ensinava, né? Pedro está lá, caminhando com Jesus, indo para o monte, jejuando, vendo o defunto levantar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, escutar cada ensinamento, mas na hora que o sujeito veio para prender Jesus, Pedro lançou mão da espada. Primeira coisa, se ele era um filho de Deus, por que ele estava andando com uma arma? Se não era, ele não era um policial, ele não era um investigador, ele era um discípulo de Jesus. Por que ele estava armado? E por que ele recorreu àquela arma para poder tirar a vida? Porque se ele acerta o pescoço daquele camarada, ele teria matado ele. Aí Jesus teria que ressuscitar, ao invés só de recompor a orelha. Você vê, o que acontece? Pedro tinha paz? Não. No entanto, você vê que Jesus, que era aquele que morreria, que sofreria, que passaria, mandou ele guardar a espada. Guarda a tua espada. Não é com guerra que você consegue a paz. Você vê ultimamente as ameaças dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, os 2 caras lá mostrando potencial bélico e aquela coisa toda, e aí um querendo jogar bomba no outro, um querendo jogar míssil no outro. Não é com guerra que você consegue a paz. Aí, de repente, eles foram lá, conversaram, se entenderam. O que aconteceu? Pelo menos parece que parou o negócio, né? Pelo menos parece. É guerreando que você vai alcançar a paz? De forma nenhuma. Não é dessa forma que nós vamos conseguir a paz. Você não alcança ela a qualquer custo. A paz você não vai alcançar ela a qualquer preço. A paz você não vai alcançar ela de qualquer forma, de qualquer maneira. Primeira coisa, o que é a paz? A paz é a harmonia na sua vida com Deus, porque tem gente, irmão, que ele não briga com os outros. O problema dele é com Deus. Tem pessoas, inclusive aqui dentro da igreja, que está brigado com Deus. Por que está brigado com Deus? Porque quando você chega e diz, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou patrocinador, por que Deus não me abençoa?
é porque você está em guerra com ele. Só por isso. Não é sendo dizimista e ofertante que Deus é obrigado a te abençoar. O primeiro mandamento, o que foi que Jesus consistiu ele? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Independente, Jó fala uma coisa sensacional, espetacular, porque Jó, ele tem autoridade para poder falar. Eu só tenho autoridade para poder falar, irmão, não é o que está escrito na Bíblia, é o que eu vivo. O demônio só vai te respeitar, não é quando você fala do nome de Jesus, é quando você vive o que Jesus manda viver. Aí o demônio vai lhe obedecer. Então Jó falou com propriedade. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu sua saúde. Mas Jó diz o seguinte: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu posso morrer, pode tirar a minha vida, mas eu vou confiar nele. Eu morro confiando nele. Para Jó, Deus não era apenas um sustentador. Para Jó, Deus não era apenas um abençoador da sua família, da sua vida pessoal, da sua vida financeira. Para Jó, Deus era mais do que um supridor. É isso que Jesus está falando no primeiro mandamento. É amar a Deus e não o que Deus nos proporciona, não o que Deus nos dá. Quando nós ficamos reclamando do que nós fazemos, poxa, eu prego, eu oro, eu jejuo, levanto de madrugada. Para então, poxa, não faça mais isso. Para que fazer se não faz por amor? Para que fazer se o que eu estou fazendo é para depois chegar e apertar Deus na parede, se eu puder pegar ele pelo colarinho, eu pego? Porque muitos ficam reclamando, porque eu sou fiel, porque eu oro, eu me consagro, eu busco, por que Deus não vê, por que Deus não me abençoa? Porque você não tem paz com ele. Olha o que disse Jó, já que nós estamos falando dele, Jó capítulo 22, versículo de número 21. Vamos lá para você ver o que ele falou. O motivo de muita gente não ter paz. Jó 22, versículo de número 21. O que está escrito aí? Oi? Apega-te, pois, com quem? Quem é ele? Deus. A primeira coisa, o resultado de estar apegado com Deus, qual é? Ah, pastor, porque eu sou de Deus. Amém. Qual é a característica do filho de Deus? Paz. Paz consigo, paz com Deus e paz com o seu próximo. Você está em paz com todo mundo? Marido, você está em paz com a sua esposa? Irmãzinha, você está em paz com seu marido? Ou vocês estão em pé de guerra? Ah, mas eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, fui batizado. Não é esse o mérito. Jesus está dizendo que é a paz. Não é o batismo, não é aceitá-lo. Aceitá-lo, qualquer um aceita até por medo de ir para o inferno. Porque o ser humano, às vezes, é assim. Você vê, por exemplo, quando João Batista estava pregando lá no deserto, os fariseus, os saduceus, os religiosos iam lá. Quando eles chegaram lá, João disse assim, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por quê? Porque os caras estão indo se batizar somente para escapar do inferno. E João está falando, se vocês não tirarem esse veneno que vocês carregam dentro de vocês, vocês batizam e vão para o inferno com batismo e tudo, e carteirinha de batismo e membro de igreja. Que é o que está acontecendo. Já tem um monte de crente, de pregador, de pastor, de missionário, de um monte de gente que já está no inferno esperando ele ser inaugurado. Já está lá na porta de saída. E tem uns que estão caminhando para lá. Por quê? Porque não foram filhos de Deus. Aceitar Jesus, irmão, as pessoas aceitam por conveniência.
querer Jesus, as pessoas, às vezes, por causa de condições que é imposta por muitos pregadores, ao invés de falar da palavra de Deus, ao invés de falar do que de fato garante a salvação da pessoa, eles põem condições, as pessoas aceitam e pegam Jesus, mas não andam com ele. Aceitar a Jesus é aceitar o termo de condição, é como se fosse um contrato, porque Jesus diz que é uma aliança. É como você vai, pega um contrato, antes de você assinar, primeiro você tem que ler ele e ver se você vai cumprir as cláusulas do contrato, porque se você não cumprir, o contrato é quebrado. Ainda que a outra pessoa não reclame a quebra do seu contrato, e Deus vai reclamar. Se eu e você, se a gente quebrar, você pode ter certeza que vai reclamar. Jesus disse que nem um tio ele tiraria da sua palavra. Ele não ia mudar os seus ensinos por conveniência. Porque tem pessoas, por exemplo, que quando a gente fala, elas dizem assim, mas Jesus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. E justamente a paz semeia-se em justiça, porque Deus quer que eu conviva bem com Ele e com você, que é o meu semelhante. Ele quer que eu conviva. Para ser filho dele, eu tenho que conviver bem com ele e bem com você. Se eu não convivo bem contigo, não sou filho. Simples assim. Se eu vivo desprezando, se eu vivo rejeitando os outros no meu coração, eu demonstro de quem eu sou. Porque quem desprezou e quem rejeitou o próprio irmão foi o filho das trevas. E quem foi o filho das trevas? Foi Caim. Então eu sou igual. Não tem diferença nenhuma. Simples assim, não precisa nem colocar legenda. Por isso que Jesus falou que o caminho é... O caminho é o quê? Estreito. E a porta é o quê? Que conduz à perdição. E ele diz, e muitos passarão por ela. Não é que seja difícil ser cristão. Difícil é a pessoa entender o que é ser cristão. Porque ser cristão é deixar de viver para si e passar a viver para Deus. Se eu não me apegar com Deus, eu não vou ter paz. E se eu não tiver paz, coisas boas não vão acontecer comigo. E eu posso, por exemplo, ser o próprio agente. Espera aí, calma aí. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação interessante. Como pode um pastor se tornar um demônio? Legal que o cara já falou logo da gente. E aí você fica olhando e analisando as coisas e você vai ver como pôde um anjo de luz chamado Lúcifer tornar-se um adversário. É o mesmo motivo. E um deles, que você pode ver, que a Bíblia fez e que a Bíblia mostra, que dos anjos que tinham no céu, uma terça parte, ou seja, de cada 10 anjos, 3, Lúcifer fez a cabeça desses seres inteligentíssimos, seres que serviam até então a Deus. E de cada 10, preste atenção para você ver, de cada 10, 3 foram feitos a cabeça. E como é que foi que isso foi feito? Simples. Abra a tua Bíblia em Provérbios 6. Primeiro, vão em Levítico, porque Levítico 19, depois nós vamos, deixa Provérbios se você já achou, deixa ele marcado aí. Vamos lá em Levítico primeiro. Levítico 19. Olha o que Deus falou com o povo de Israel no deserto. Eles estavam no deserto. Olha o que Deus falou para eles. Posso ler? Levítico 19, 16. Quem está na Bíblia aí? É o Nino? Poxa, Deus do céu. Menino trabalhador, vai até casar. Está aí. Será que a moça ainda vai querer ainda? Vai desistir, hein? Até o dia daqui do altar pode falar não. Lascou. Você não ora não para você ver.
Aí diz... Colocar medo no coração do rapaz, né? O João já está quase desistindo, irmão. Está aqui, ó. Não andarás como... mexeriqueiro entre o quê? O povo. O que Deus está falando com o povo lá de Israel? Ele está falando para o seu povo. Ele não está falando para os amalequitas, medianitas, filisteus. Ele está falando com o seu povo. Não andarás como mexeriqueiro. Quem é o mexeriqueiro, irmão? Ó, ele não está falando nem para andar com. Se você andar com, você se torna igual. Ele está falando, não ande como. Mexeriqueiro, o mais conhecido como fofoqueiro. Por quê? Porque se você faz fofoca, você cria intriga. E você põe as pessoas umas contra as outras. Isso não acontece dentro de igreja, não acontece? Eu tenho pessoas que eu faço questão de falar as coisas com ela, eu quero só ver o que ela vai fazer. Falo para mim conhecer, porque tem gente, por exemplo, que está comigo por causa da função que eu ocupo. Não é porque gosta de mim, nem porque ama o Senhor. É porque quer se aproveitar de alguma coisa que a gente pode oferecer. Então eu tenho que saber com quem que eu estou lidando. Porque tem gente que você conversa, ele olha nos seus olhos e afirma, mas é mentira. Fala da mentira como se fosse verdade. E a pessoa com você parece ser perfeita. Você pode ver, por exemplo, quer ver, olha. É uma coisa incrível. Jesus curava as pessoas e falava assim, não fala com ninguém. Pronto, quando Jesus chegava lá no lugar, já tinha uma multidão lá esperando ele. Não, é diferente, né? Porque hoje, por exemplo, se você falar assim com a pessoa, conta o seu testemunho, irmão, ele não conta. Tem gente que conta testemunho depois de 20 anos. Acho que é melhor a gente fazer isso, né? Não fala, irmão. Conta para ninguém, não. Esconde isso é segredo. Não sei, alguns dizem assim, esse foi Jesus usou de um meio. Acho que não, irmão. Jesus jamais precisaria de usar desse tipo de argumento. Sabe qual é? Você pode ver que Satanás, desde a tentação de Jesus, ele disse assim, ó, se você é filho de Deus, pula daqui de cima. Pula lá abaixo, porque ele vai dar ordem aos seus anjos. Então, o que o diabo estava mandando Jesus fazer? Faça uma coisa esplendorosa, que todo mundo vai acreditar em você. Jesus não precisava fazer milagre para provar que ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus com milagre ou sem milagre. Não é um milagre. Não é a manifestação de Deus que prova que eu sou dele. É meu comportamento. É minha atitude, é meu agir. Se você, ele está afirmando aqui para Israel, se vocês andarem com fofoca, sabe o que vocês são? Meu não são. Filho meu não. Filho meu não anda com fofoquinha, com intriga, mexericando, mexendo nas coisas e colocando uns contra os outros. Não anda. E tem gente que põe, e tem gente que anda, e tem gente que faz isso dentro da igreja, dentro do trabalho. Se o chefe chegar lá falando contigo, muitas vezes, irmão, eu já cheguei com pastores, como também já ouvi, pastores que me chamavam e falavam assim, Carlos, conversa com o Nilton está com um problema assim, assim, assado, o Nilton está fazendo isso, o Nilton está fazendo aquilo, conversa com o Nilton. Eu não ia chegar lá no Nilton e falar assim, o pastor falou comigo que você está fazendo. Não, eu vou lá conversar com ele, para ajudar ele a sair disso, para ajudar ele a mudar isso. Eu não preciso chegar lá e falar que foi o pastor que falou. Mas o filho do diabo faz questão
Mamãe falou isso e isso. Falou? Falou. Por que você acha, por exemplo, que José era tão odiado dentro da casa dele? Por quê? Por quê, irmãozinhos? Ah, porque ele era santo. Não, porque ele contava para o seu pai tudo que os seus irmãos faziam. Simples. Não, porque ele era de Deus, um cara... Tá bom. Amém. Não, mas eu gosto de tudo certinho. Vá orar. Vá aconselhar quem está fazendo errado. Você não precisa sair contando para Raimundo e o mundo, não, e denunciando todo mundo. Quando Deus te mostra as coisas, não é para você botar a boca no trombone, ir lá para o Facebook, para com esse negócio, irmão. Tem gente que quando vê uma intriga, uma demanda, uma disputa, entra naquilo e começa, a minha opinião é que não sei o quê. Que opinião? Você morreu, você está morto, você não tem opinião não, a opinião é única, de Deus. Não te mete no meio de coisas, nesse sentido, o Filho de Deus não anda nisso. Tem gente que faz questão. Uma vez eu peguei uma mulher de um pastor, ela fez um comentário, muito mal as colocações dela, e criou um conflito. Eu cheguei para ela falou, não, mas é uma injustiça, que estão me queimando. Eu falei, deixa queimar, filha. Pegaram Jesus, mataram, e Deus foi e ressuscitou ele. O problema é se você entrar nesse negócio, ele te mata e Deus não vai te ressuscitar. Para a eternidade, não. Vai te ressuscitar para a condenação do inferno. Tu quer ir para onde? Ah, mas pastor, é uma injustiça. Mas justiça só há quando existe paz. Não vai haver justiça. Mas pastor, estão falando mal de mim, deixa. Ah, mas eu preciso me defender. Você tem quem te defende. Se ele não tomar as suas dores, não adianta você se defender. Você vai fazer o quê? Vai matar? Vai isolar? Vai esconder de todo mundo? Você vai criar uma redoma, entrar dentro? Não existe. Você vai para o alto de uma montanha, para dentro de uma floresta, viver na beira de um riacho, e você vai viver em paz? Se você está com seu coração azedo de recordações, de maus tratos e de desprezo, e de nojo, de raiva e de angústia que você carrega, você vai ter paz lá? Doce ilusão a sua. Porque tem gente, quando tem problema, acha que se for embora, acha que se sair de perto dos conflitos, você leva com você. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem, você carrega. Paulo diz assim, o que eu recebi, eu te dei. O que eu recebi, eu entrego. Então, você tem paz? Você vai dar paz para onde você estiver. Agora, se você tem intriga, você vai dar intriga para onde você for. Fofoqueiro, onde ele vai. Você viu até um ambiente que não é o lugar onde se ensina, onde se aprende. Dentro da igreja. Eles fazem. Ou não? Diga, graças a Deus. Essa igreja aqui não tem isso, não. Amém. Vamos profetizar. É porque os corredores e a porta da igreja não falam, né, irmão? Os banheiros. Tem uns que, às vezes, eles são tão mexeriqueiros que eles não aguentam nem esperar terminar o culto. Eles já falam um com o outro. Não que a pessoa está falando um com o outro, tá, irmão? Que seja fofoca, tá? Perdoe que a minha língua fala demais. Mas é verdade, não tem casos assim? A pessoa aguenta, porque tem pessoas, por exemplo, que às vezes vêm falar comigo, pastor, eu saí de lá, eu sentava sempre ali, eu saí, porque aqueles irmãos, eles ficam comentando isso. Para que você tem vindo aqui me falar? Você já saiu de lá de perder, para que você vem falar comigo? Eu já tive pessoas que me disseram assim, isso é muito burro. Isso é muito besta. Ah, pastor, eu não faço isso, não. Essa pessoa saiu da igreja, falou mal do senhor, criticou o senhor, fez até gente sair da igreja, o que ela fez aí. Agora essa pessoa volta, só vai, recebe, conversa com ela, atende ela, toma até café com ela. Eu falei, meu irmão, Jesus mandou fazer, o que eu posso fazer? Se você tem um coração desgraçado, irmão, o problema é o seu. O meu coração não me permite fazer isso, porque eu sou de Cristo, eu não sou, é simples assim. É ou não é? Ah, mas olha, essa pessoa me ferrou, perdi o emprego por causa dela. Mas Jesus perdeu, foi a vida, não falou mal? Chegou, foi lá e disse assim, pai, perdoa eles não sabem o que eles fazem. Se eles soubessem, eles não fariam isso. A pessoa que faz fofoca, intriga, faz aquelas coisas com você,
Ela não sabe o que ela está fazendo, irmão. Ela precisa de Deus mais do que você ainda. Então, não entra nesse coisa. Não seja quem fala e não entra no mérito de quem está falando. Deixa a pessoa falar. Ora por ela, deixa ela, sei lá, de repente ela está com chifre na cabeça, alguma coisa. Com algum problema. Vamos lá para Provérbios 6 que eu vou terminar. Diga graças a Deus. Amém. Sei que vocês estão querendo ir embora. Provérbios 6. Eu estou sentindo uma coisa estranha hoje, está amarrado. Mas meu pai dizia que quando você sente essas coisas estranhas, a melhor coisa a fazer é tomar uma água. Falando de coisa estranha, a pessoa vai pensar que eu estou perturbado, né? Andei mexericando. Provérbios 6, versículo 19. O que está escrito aí? Se você verificar, isso aí é muito perigoso, essa colocação de Salomão, pelo seguinte, porque Salomão está falando de 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª coisa ele aborrece. O versículo 16 começa falando as coisas que Deus aborrece, né? E a coisa que ele mais detesta, ele fica aborrecido. Você quer aborrecer Deus? O versículo 16 mostra como é que aborrece ele. Então a mulher de Jó falou assim: amaldiçoa Deus e morre. Então você quer fazer Deus ficar, olhar para você assim e fazer assim, ó. Pronto, é só você fazer essas 6 coisas aqui. Agora, se você quiser logo eliminar, logo pau quebrar nas suas costas, faça a 7ª. A 7ª aí já vem o doce logo preparado. Porque diz, tem 6 coisas que aborrece o Senhor. A 7ª sua alma abomina. Abominar é detestar, é não... Mas ó, na hora que alguém faz uma coisa que você detesta, o que você faz? Você levanta e até sai. Ou não é? Sim ou não? Ou será que é só... Porque se você não sair daquele ambiente, você vai ser contaminado por ele, irmão. Você, para mim, acabou, chega. Estou fora. Vou ficar aqui não. Porque, pastor, o cara não muda, a pessoa não para. É aquele nhenhenhen, aquela falação, aquela coisa toda a vida, e se enoja. Vê que às vezes... Tem pessoas que elas vêm falar mal do outro. Quando você for falar mal de alguém, vai orar por ela. Oi. Olha só. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Versículo 16. E a 7ª sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. É a pessoa arrogante, soberba. Segunda, lábios mentirosos, pessoa que fala mentira, e isso aborrece o Senhor. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina o mal. Quinto, pensamentos viciosos. Sexto, pés que correm para o mal. Sétimo, testemunha falsa que profere mentiras. Porque ele está repetindo lá, ó, já está falando de quem fala mentira lá, e ele está repetindo aqui. Além do cara falar mentira, ele ainda semeia contenda entre quem? Entre os irmãos. Quem é que vai ter paz, irmão, com um barulho desse? Fala para o seu vizinho assim, irmão. Não, está fraco. Você está com medo de falar com ele? Fala que sou eu que estou mandando. Fala para ele assim, irmão. Tenha cuidado com a sua língua. Fala mal de mim não, irmão. Nem dos outros para mim. Porque, veja só, quando a gente fala mal, você profere mentiras, você fala da pessoa, ou eu, ou qualquer outra pessoa. Se você fala algo que não é verdade sobre a vida daquela pessoa, você vai estar semeando contenda.
com aquela pessoa. Pastor, mas se a pessoa que a pessoa está fazendo, aquilo é errado, eu posso falar? Claro. Mas não como meio de disseminar fofoca entre os outros. Você vai falar para quem? Primeira coisa. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar, vai você e repreende o teu irmão. Primeira coisa, você viu a pessoa errada? Vai lá e fale com ela. Ela te ouviu, você ganhou ela. Bom, não, pastor, já falei, ela não me ouviu. Chame outros irmãos igual a você, que são pessoas piedosas, são pessoas espirituais, pessoas maduras, pessoas que querem o bem umas das outras. Chame mais 2 irmãos e vá lá e converse com aquele irmão novamente. Ele ouviu? Amém. Acabou, morreu o assunto. Ele não ouviu? Aí você vem e fale com o pastor. Você vai falar com o pastor. Você não vai falar para os outros. Vai chegar na igreja, olha o irmão fulano, aí vai para o WhatsApp, vai para o Facebook. Santo Deus, não empresta a tua língua nem tua mão para o inferno, irmão. Porque hoje muito crente está emprestando, não é a língua, está emprestando os dedinhos assim, ó, no Zap, no Face, ppp, e põe lá a foto da pessoa, e atinge diretamente. É incrível. É incrível. Às vezes, hoje, é tipo assim, não tem aquela mãe que mata seus filhos? Pois é. Tem gente que ganha a alma, depois eles mesmos matam. Por quê? Porque eles mesmos... Você viu, fulano? Você viu? Olha lá na igreja tal, o que aconteceu. Irmão, Jesus mandou a gente pregar. Ele mandou a gente anunciar o quê? Bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam o quê? O que ele mandou a gente anunciar? As boas novas. Fofocas são coisas novas. Então não anuncia. Mentiras são coisas que devem ser anunciadas. Então não anuncia. Não fale. Não deixe. Não perca a sua paz por bobagem. Porque muita gente que hoje perdeu a paz por causa disso. Tem pessoas que às vezes não falam mais com você. Por causa de quê? Por causa de coisas que você falou dela. E que muitas vezes foi história que você ouviu, falácias que você ouviu, não são nem verdades. Porque quando é verdade, você tem que orar pela pessoa, pedir a Deus por ela, ir a ela, conversar com ela, tentar ajudar ela a mudar aquilo. Às vezes, hoje, a maior parte dos conflitos que existe são coisas criadas por nós mesmos. Fala para o seu vizinho assim, irmão, quem profere mentira e quem semeia contenda, não precisa de feitiço. A pessoa mesmo desgraça tudo. Pronto, não precisa nem de demônio, irmão. Aonde tem um mexeriqueiro, não precisa de demônio, não. Ele dá conta de fazer o serviço. Você tem que ter cuidado com esses negócios. Olha, dentro de igreja, como que destrói relacionamento, trabalho? As pessoas falam, pastor, porque lá todo mundo fala mal de mim. Bom, então você analisa. Procede o que estão falando? Procede, então conserta. Quem nunca errou? Atire a primeira pedra. Você está errado? Reconheça seu erro. Não, eu não estou errado. É injustiça o que estão fazendo. Agora, como é que você conseguir reverter e colocar a justiça no lugar da injustiça? É com paz, não é com guerra. Não é com paz, é com guerra. Não, porque eu não sei o quê, eu não aceito isso. Você vai sair de lá, vai para outro canto. Quando você chegar no outro canto, quando acontecer a mesma coisa, o demônio já aprendeu a te tirar do lugar.
Aí você não vai chegar uma hora que você não vai ter lugar nenhum. Todo lugar que tu vai, o negócio vai atrás de você. Diga misericórdia. Amém. Não vou falar mais nada, já chega. Você entendeu, sim ou não? Quem é filho de Deus? O que anda em paz, harmonia consigo mesmo, com seu próximo e com Deus. Aí você é filho de Deus. Aí eu sou filho de Deus se eu andar nesta condição. Em paz. E a Bíblia Sagrada diz em Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se a mente estiver firmada em Deus, a pessoa vai estar em paz. Feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai e nosso Deus. Senhor, mais uma vez, nós estamos, meu Deus, aprendendo contigo. Como o Senhor Jesus mudar as nossas vidas. E evitar, porque maior parte do caos, maior parte das intrigas, maior parte das guerras, como diz a tua palavra, elas vêm, Senhor, dos nossos membros que guerreiam. Vem, meu Deus, por causa daquilo que falamos ou daquilo que damos ouvidos. Muitas vezes damos ouvidos a fofoqueiros, a mexeriqueiros, a pessoas, meu Deus, que estão no meio das outras para causar intriga entre elas, para perturbar o ambiente, para perturbar o local. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nos ajude a perceber as manobras do inimigo e nos ajude, meu Deus, a conter as suas levantadas contra nós. Porque ele vem, Senhor, de uma forma para perturbar o nosso ambiente, para perturbar o nosso coração, para que nós mesmos, ele vem trazendo a gasolina e nós riscamos o fósforo. E causamos, meu Deus, fogo que queima a nós mesmos e aquilo que é nosso. Quantos conflitos, quantas perturbações, quantas noites de sono a gente já perdeu. Quantas vitórias, quantos momentos de paz a gente perdeu porque nós permitimos que o nosso coração se azedasse. Deixamos, ó Deus, que as mágoas e os ressentimentos crescessem, brotassem e crescessem. Hoje nós sabemos a fonte. Nos ajude a eliminá-los, Senhor. Nos ajude a tirá-los, meu Pai, de dentro de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. Nos ajude, Senhor, em o nome de Jesus, a conviver em harmonia. Pois o Senhor diz que é bom e é suave que os irmãos vivam em harmonia. Porque ali o Senhor vai ordenar a tua bênção e a vida para todo sempre. Senhor, nos dê esta paz. Pois a tua palavra diz, eu vos dou a minha paz. Guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará.
bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Rondonópolis é um município do estado de Mato Grosso, localizado na região sudeste do estado, a 228 quilômetros da capital Cuiabá. Possui 222.316 habitantes. O município é rico em belezas naturais e tem solo fértil. Já é conhecida nacionalmente pelo seu excelente desempenho agropecuário, que lhe garante a liderança da lista de exportações do estado e o reconhecimento como a capital do agronegócio e do bitrem. Rondonópolis é hoje a segunda maior economia do estado e está entre as 100 maiores economias do país. Os principais meios de comunicação são a internet, as rádios, os jornais impressos e a televisão. E a Hit TV faz parte dos 14 canais de TV ativos da cidade, levando a palavra de Deus aos 4 cantos. Apesar de Rondonópolis ser uma cidade em crescimento, não fomos até lá para fazer negócios, e sim para levar as boas novas de Cristo. E dessa forma, as campanhas de fé com o pastor Carlos Soares chegou à cidade no dia 23 de junho e, juntamente com o cantor e pastor Tiago Pérez, fomos recebidos de braços abertos e, com a igreja lotada, deu início à nossa reunião. Mulheres que vencem na graça de Deus em Rondonópolis, cadê? Homens que vencem na graça de Deus em Rondonópolis, cadê? Com ensinamento práticos e eficazes da palavra, o nosso líder estadual compartilhou com os rondonopolitanos a palavra de Deus. Tem pessoas que elas estão dentro da igreja, elas estão dentro da casa de Deus, elas gostam da mensagem, elas gostam do culto, elas gostam do louvor, elas gostam da oração, porém, só não recebem o milagre. Nada acontece com elas. E algumas pessoas dizem assim: eu não sei por quê, pastor, porque eu venho, eu participo, eu faço campanhas. Pastor, eu amo o show da fé, eu amo as pregações do missionário Soares. Eu gosto da pregação do pastor Jaime. Olha, pastor, eu me sinto tão bem. Mas eu não sei por que Jesus não me cura. Eu não sei por que Jesus não me liberta. Eu não sei por que Jesus não me abençoa. Por que as portas não abrem. Por que a minha família não se converte. Por que a minha vida não muda. Não é o demônio que rouba as nossas bênçãos. Não é o demônio que segura as nossas conquistas e as nossas vitórias. O que é então? A nossa incredulidade. Após a pregação da palavra, foi realizada a oração de fé, cura e libertação, e houve inúmeros testemunhos. Eu sofri um acidente e eu cheguei aqui com a perna doendo. E agora eu não estou sentindo mais nada. Sumiu a dor? Sumiu a Deus, porque Jesus tirou. Eu, para vir para a igreja, deu trabalho para não calçar o sapato. Por causa do ácido úrico, né? Estava doendo o carcanhar, não estava aguentando pisar no chão. Agora está pisando? Agora estou sentindo mais tudo. nada, graças a Deus. Quanto tempo o senhor sofreu com isso? Há uns 5 anos. 5 anos. Recebe a sua bênção para nunca mais você sofrer com esse mal. Eu entrei aqui, eu vim sentindo dor na minha coluna e dor na minha barriga inchada. E eu falei: Senhor, eu não aceito essa dor em mim. Se o Senhor me curar, meu Pai, eu vou dar o meu testemunho aqui. E aí? Eu recebi a cura em nome de Jesus. Não estou sentindo mais dor. Saiu as dores? Saiu, graças a Deus. E a barriga ainda está inchada? Não, está desinchando. Sumiu o inchaço? A hora que eu cheguei aqui, eu não conseguia fazer isso com o braço. É? Aham. Aí eu recebi um óleo ungido e graças a Deus passei para honra e glória de Jesus. Sumiu a dor? Glória a Deus. Eu não fazer isso. Foi um balde d'água que eu peguei cheio assim e me estourou. Mas está boa agora? Amém. Graças a Deus. Estava com 16 pedras na vesícula. E aí tá com 20 dias hoje.
E tava assim, eu não parava muito, eu levantava muito rápido da cama. Às vezes eu esquecia, levantava rápido, caminhava bastante dentro de casa, comecei a fazer algumas coisas, porque eu estava sentindo muito bem, eu achava que eu podia. Desobedeci o médico, na verdade, né? Que ele me falou que não era para fazer nada. E aí, pastor, eu senti assim uma bola, assim, para baixo um pouquinho da cirurgia. Certo. Na minha barriga. E agora? Ainda estava inchado, a hora que eu vim para cá estava inchado e doendo muito. E agora? Eu estava até evitando andar muito. E graças a Deus, agora eu estou curada. Não Sumiu sinto mais a bola? nada, em nome de Jesus. Sumiu a bola? Sumiu, em nome Sumiu de a dor? Eu, há muito tempo, muitos anos mesmo, eu sinto problema nos meus pés. Então, agora eu estava sentindo aqueles porão de calcanha, eu provei agora, bati, o pé não está doendo, não. Sumiu? Há muitos anos a senhora tinha isso? Muitos anos. E sumiu? Sumiu. Pastor, eu tô com 2 semanas que eu tava com pneumonia, né? Da ontem a irmã foi lá na minha casa me convidar. Eu falei para ela que vinha. Desde a hora que ela me convidou, eu fiquei aquele desejo de vir. Falei, vou ser curada. Aí quando foi à noite, eu passei mal. Hoje ela me ligou. Eu falei, não, irmã, eu não vou. Porque e agora, eu tô como é que a senhora mal. tá? Aí agora eu tô bem, tô sentindo uma Sumiu as dores? tô conseguindo respirar, que eu não estava conseguindo nem respirar. É? Eu vim que ela não vai, que você vai receber sua cura. Em nome de Jesus, eu Glória a recebi Deus, minha essa cura. mulher de fé segue ela, tá? O pastor Carlos Soares já ministrou a palavra, já falou o coração de cada pessoa, já realizou oração de libertação e cura. E houve muitas pessoas contando testemunhos. E neste momento, o cantor e pastor Tiago Pérez está fazendo uma busca no Espírito Santo, levando todos os presentes a buscarem mais de Deus, a levarem as pessoas a ter um encontro real com o Senhor. E você vai acompanhar um pouquinho desse louvor animado que ele está trazendo aqui em Rondonópolis e também da busca do Espírito Santo que está sendo realizada neste momento. Você já pediu a Deus agora, comece a adorar a Ele neste momento. Comece a dizer para Ele o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Comece a dizer, o Espírito Santo, a minha vida depende do Senhor. Vai dizendo para Ele agora, Pai, eu estou aqui neste lugar, olha para mim, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. E quando começar a sentir vontade de falar com Deus, adorar Ele, você vai começar a dizer, santo, 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 santo Ele é. Vai dizendo, glorificado seja o Teu nome, o Senhor é meu rochedo, a minha fortaleza, a minha cidadela. É momento da igreja toda orar, não é momento de você, meu irmão. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Final de reunião, conversei com o pastor Tiago Pérez, que apesar de estar o dia todo com o pé na estrada, nos concedeu entrevista sobre essa experiência de, naquele dia, já estar encerrando 2 reuniões. Final de reunião aqui na cidade de Rondonópolis, eu estou aqui com o pastor e cantor Tiago Pérez. Primeira vez no estado de Mato Grosso, né, pastor? Já fez um louvorzão, já fez uma busca no Espírito Santo aqui também na cidade de Rondonópolis. Eu queria que você compartilhasse conosco qual que é o sentimento que fica no coração do senhor após 2 reuniões. O sentimento fica de alegria e muito, muito, muito feliz. Sabe por quê, gente? Porque Deus esteve presente conosco. Quando a palavra de Deus diz que não me lance fora da tua presença, não retire de nós o teu espírito, foi o que aconteceu aqui. As pessoas pediram ao Senhor, pediram a Deus, dizendo assim, Deus, não me lance fora da tua presença. E pode ter certeza, Deus fez presente em cada momento, na hora que o pastor estava pregando, na hora que o ministério de louvor cantou, e agora no final a gente fez essa busca do Espírito Santo. O povo não queria parar, gente. Inclusive, você consegue ouvir até o finalzinho da reunião aí, um pouquinho do barulhinho, mas pode ter certeza, meu amado, que cada detalhe, Deus foi conosco e Ele continuará operando. Vale a pena você servir a Deus, vale a pena você se entregar a esse Deus, essa presença maravilhosa, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Pastor, o CD do senhor é muito abençoado, muitas canções bonitas, falam ao coração das pessoas. E eu queria saber do senhor, tem alguma especial, aquela que também fala ao seu coração, que não pode deixar de ser cantada em cada reunião? Então, tem 3 canções que não posso deixar de cantar nas reuniões, que é o Diante da Tua Glória, Eu Vou Chegar Lá e Tempo da Promessa, porque são 3 canções assim que a gente tem visto Deus operando, curando pessoas, e canções que falam o coração das pessoas e vêm diretamente do coração de Deus.
Deus nos chama e nos capacita a sermos cumpridores da sua palavra, fazendo sua obra, não olhando para as nossas limitações, nossas falhas, mas sim olhando para aquele que nos chamou, para que sejamos cumpridores da sua obra e da sua vontade, e só assim daremos verdadeiro testemunho de Cristo. Afinal, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.